Glória a Deus. Graça e a paz. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma honra ter essa missão confiada, né? De vir aqui na frente trazendo um pouquinho da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor, da Janete, que estão lá também cumprindo o ID, né? Que na verdade é para isso que estamos aqui, no final das contas. Está ligado à eternidade, é isso. É cumprir o ID do Senhor. E espalhar o Evangelho, a palavra, para toda criatura. Amém? E a gente que fica, vence o nervosismo, né? E vem aqui na frente fazer o mesmo. Tentar trazer um pouquinho do que Deus tem falado, do que Deus tem ministrado em nossas vidas. E amém. Quem aqui, o Marcos já deu uma introduçãozinha, né? Já falou que terça-feira, na Escola da Graça, o tema tratado foi maturidade cristã. Quem aqui teve a oportunidade de assistir, de participar? Amém. Foi uma bênção mesmo, né? O pastor colocou o texto base como Deuteronômios. Deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui, viu? Texto base. Está na outra anotação. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 10 ao 12. Eu vou ler rapidinho, só para a gente introduzir, apesar de que não vamos nos aprofundar nesse... Irmãos, quem não está tendo a oportunidade de acompanhar a Escola da Graça, não percam a chance. Se possível, venham aqui na igreja. Primeiro, para fortalecer. Segundo, porque sempre é muito edificante. Então, caso não consiga vir, não deixe pelo menos de acompanhar pela internet. Amém? Então, capítulo 32, versículo 10. Diz o seguinte: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina de seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhos e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. E aí o pastor foi a fundo e viu, né, a questão da águia, que em determinado momento, quando os filhotes são bem novinhos ainda, ela tem um momento de ficar com as asas sobre os filhotes. E existe um momento em que a águia põe os filhotes sobre as asas, e tem uma hora que ela solta para que ele tenha lá uma queda livre e ali ele tente... para ele começar a aprender a voar, exercitar, né? E aí é o processo para a águia atingir a maturidade que ela necessita para poder crescer e, enfim, se desenvolver e viver por conta dela mesma. Então, foi basicamente isso, né? E, assim, é bom ressaltar aqui que ele diz no capítulo 10, né? Ele protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. E o fato de proteger, de ter um momento da vida em que a gente precisa ser protegido e cuidado, também faz parte para que a gente venha a atingir a maturidade, né? Para que a gente faz parte o proteger e o cuidar. Mas existe uma hora em que a gente precisa amadurecer e plantar nossos frutos para que a gente mesmo possa colher quando estiver na hora. Então, fazendo uma introdução aqui sobre a maturidade, como foi terça, né? Eu resolvi permanecer no mesmo tema, fui me aprofundar um pouquinho. E
Foi falado também, né, que a maturidade não tem a ver com o tempo de vida. Tanto tratando da vida natural da gente, porque a gente sabe que existem adultos imaturos, como principalmente na vida espiritual. Ter tempo de igreja não significa ter atingido uma maturidade cristã. Então, foi outro ponto levantado aqui, que não tem a ver com o tempo. E também foi dito que a maturidade é evitar confrontos e resistência. É você abrir mão de, muitas vezes até você abrir mão de algo que você tem direito, da sua razão, por maturidade, para evitar confrontos e resistência. E aí também, esse gancho aqui eu vou trazer mais na frente, que trata justamente sobre isso. Que a maturidade cristã é também, além da definição que o Marcos trouxe, é justamente essa capacidade de relacionar-se. Pessoas imaturas não conseguem se relacionar de maneira saudável, né? Então, tem muito a ver também com o relacionamento. E evitar os confrontos e resistências fala muito sobre isso. O pastor também colocou aqui fez aqui um enumerado, né, sobre a maturidade, que primeiro vem a ordem, você saber o que você precisa cumprir. Eu estou dando uma geral aqui, porque muitos irmãos, pelo que eu percebi, não estiveram presentes. Então, vou dando uma introdução. Então, ordens, né, que é você saber o que precisa fazer. A disciplina, obediência e a maturidade. Então, você recebe uma ordem, você tem a disciplina de fazer aquela ordem, existe uma maneira como deve ser feita, e você obedece. E aí, quando você já começa a fazer isso sem precisar receber a ordem, você atingiu a maturidade. Então, acho que foi basicamente isso. Algo também que foi levantado até pela irmã Janete, né, que a maturidade também é a capacidade de discernir o bem e o mal. Também é uma característica de uma pessoa madura, né? Então, eu creio que na terça-feira foi tratado isso, basicamente. E aí, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia. Na carta, na verdade, que Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo 4. Irmãos, eu não sou do time do pastor e do Marco, que chegam aqui e dizem que a mensagem vai ser breve e acabam extrapolando um pouquinho. A minha mensagem hoje realmente vai ser breve. Isso. A carta de Filipenses. Isso. Antes de eu entrar na palavra, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da maturidade na nossa vida prática, na nossa vida natural, né? Quando a gente olha para uma criança, para um bebê, a gente sabe, a gente não vai exigir maturidade de uma criança. Como foi dito até aqui, né? Que a gente não vai exigir que um bebê levante e forre o seu berço, sua cama. Isso não é possível. Ele precisa viver um processo de crescimento até que ele chegue à maturidade. Quem aqui já entrou no carro com uma criança, né, e vai fazer uma viagem, o carro anda 100 metros e a criança pergunta, está chegando? Tem um bocado de horas aí pela frente. Porque ela não tem maturidade, e uma das características de uma pessoa imatura é justamente não ter a paciência, não esperar o tempo necessário para as coisas acontecerem. Então, ela mal entra no carro, o carro sai de casa, ela já está perguntando se já está chegando. Sinal de imaturidade. Porque ninguém planta uma semente hoje e colhe o fruto amanhã.
existe o processo. Você vai plantar, você vai regar, você vai adubar, e você precisa esperar o tempo. O fruto vai nascer, mas para que ele venha a ser ideal para o nosso consumo, ele precisa estar maduro. Porque ainda que o fruto nasça, quando ele está verde, ainda não é o ideal. Existe um processo de amadurecimento. E bem assim é na nossa vida natural. Hoje eu falo de questões espirituais com o Gustavo e com o Rodrigo, que eu ainda não trato com a Alice, por exemplo. Porque ela não tem a mesma maturidade. Do mesmo jeito que o pastor deve tratar de coisas espirituais com o Aécio, que eu ainda não consigo tratar com o Gustavo e com o Rodrigo, porque eles ainda não têm a mesma maturidade. Porque isso é uma questão, são processos que a gente precisa. E o próprio Jesus, a gente vê que ele enfrentou o seu processo. Eu pedi para abrir em Filipenses, não foi? Então deixa eu vir logo para Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo 1 mesmo. Eu pedi. Deixa eu achar aqui, viu? A humildade cristã. Gente, calma. A gente vai fazer uma abordagem aqui na carta, em geral. Eu vou falando aos pouquinhos os capítulos. Quando Paulo escreve essa carta para os filipenses, né, para a igreja que ele tinha criado em Filipos, tinha dado o start na igreja, e aí quando ele vai ser preso, ele escreve uma carta lá. A igreja de Filipenses era uma igreja ok, eram pessoas ativas, era uma igreja bem atuante. O que Paulo começa aqui no capítulo 1, e ele deixa claro aqui que o problema da igreja era justamente o interno. Olha o que ele fala aqui, capítulo 1, versículo... Gente, vamos para o capítulo 4, desculpa, me confundi. Capítulo 4, o que é que ele fala aqui? O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. 4:2. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Então aqui, essas duas mulheres a quem Paulo cita são Evódia e Sintique. Porque e ainda mais eu sem óculos. Quer dizer que entre essas duas mulheres que lutaram com Paulo na causa do Evangelho, estava havendo uma desavença, uma dificuldade no relacionamento. E aí ele continua, né? Ao meu lado, na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a gente vê que o problema estava interno, né? Não adianta a igreja ser uma bênção do portão para fora e internamente, entre os próprios irmãos, o relacionamento não está fluindo como deveria. Então é o primeiro ponto aqui que eu quero tratar. E aí, voltando para o Filipenses capítulo 1, agora sim, Filipenses capítulo 2. Gente, Filipenses capítulo 2. Porque aí a gente escuta muito, né, quando a gente manda que alguém tenha paciência no relacionamento, no trato com determinadas pessoas. E às vezes a gente escuta, mas você está falando isso porque você não conhece fulano. Você não conhece tal pessoa. Ela é muito difícil de conviver. A gente sempre quer dar uma justificativa que o outro não é fácil, é osso duro de roer, como se dizem, né? E aí a resposta de Paulo é... Aliás, a solução, né, que ele nos apresenta é:
2:5, capítulo 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você acha que a pessoa que é lá difícil de convivência, Jesus morreu na cruz por ela? Ou foi só pelos bonzinhos, pelos legais, pelos gente fina? Então, quando vier uma pessoa que não é tão fácil de convivência, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Alguém tem alguma outra versão? Não. Capítulo 2, versículo 6. Amém. Gente, vocês sabem o que significa usurpar? Usurpar algo é você querer algo que não é seu, que não é para você. Isso significa usurpar. Na minha versão não fala isso, mas a versão do Robson não julgou como usurpação ser igual a Deus. Agora me diga uma coisa, se Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele tivesse exigido os seus direitos de Deus, ele estaria usurpando algo de alguém? Ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele abriu mão dos seus direitos. Então, às vezes a gente vai precisar abrir mão de algo que a gente tem direito por maturidade para poder conviver bem. Que é isso que o pastor falou aqui, é evitar confrontos e resistências. Isso é o ápice da maturidade. Que eu até falei assim, isso não existe entre irmãos, porque um irmão, possível você bate sem querer no irmão, ele não faz nada para evitar. O oposto disso é justamente isso, você abrir mão de um direito seu para poder evitar confrontos e resistência. Mas não para por aí. Ele abriu mão do seu direito, de algo que ele tinha. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Gente, esvaziou-se. Ninguém esvaziou Jesus, ele se esvaziou. A gente está falando de Deus. Todos sabem aqui que ele estava na glória com Deus Pai, sendo adorado, louvado pelos anjos, querubins e serafins. E ele se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, até se tornar um espermatozoide, um feto, um bebê, uma criança que nasceu da virgem e foi enrolado e posto numa manjedoura. Isso é se esvaziar. E Jesus fez isso. Ele se esvaziou sobremaneira. Ninguém esvaziou. Ele não foi constrangido a isso. Ele fez isso para que hoje a gente tenha a salvação. Glória a Deus. Então, o esvaziar-se de Jesus é algo que a gente nunca vai conseguir entender. E, no entanto, quando a gente se acha na razão, no direito, a gente não tem, às vezes, né, a humildade ou a sensibilidade de abrir mão de um direito. Às vezes a gente sabe nem o que o outro está passando. Estou com a Bíblia na mão para ler de pertinho, porque eu esqueci meu óculos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, ele humilhou-se.
ele foi humilhado, ele foi muitas acusações, né? Tido como foi acusado de beberrão, de Beelzebu, né? De conspirador, tudo isso. Mas antes que qualquer um abrisse a boca para falar algo dele, ele se humilhou. A partir do momento que ele deixou o seu trono de glória para vir aqui, pisar nessa terra que a gente pisa hoje, ele humilhou-se. E foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Existem versões que diz sobremaneira, né? A mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E aqui, gente, tá o insight dessa pregação. Isso aqui é o relacionamento. Veja, viu, Zé? Ele se humilhou. Mas quem o exaltou? Foi Deus quem o exaltou. Então, a gente tem que confiar na palavra, que a palavra diz que os humilhados serão exaltados. Mas você não precisa se exaltar, porque Deus vai fazer isso por você. Então, quando você abrir mão de algo de alguma razão que você acha, de um direito que você acha, em prol de evitar resistências e confrontos, naquele momento você se humilha, mas depois Deus lhe exalta. Jesus não se exaltou. Quem o exaltou foi Deus. Aleluia. E olha só. Sim, e quando fala sobremaneira, na minha versão tem a mais alta posição, é exatamente isso. Sobremaneira, se você for ver atrás das traduções, não existe exaltação maior. Ele está acima de tudo. Aí no versículo 10 diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu pulei. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Gente, vejam agora. Prestem atenção em nome de Jesus. Primeiro ele se humilha, depois Deus o exalta e depois ele devolve a glória para o Pai, porque é dele toda a honra e toda a glória. Se a gente fica com a glória para a gente, nada mais é do que vanglória. Vanglória, glória vã. Nenhuma glória pertence a homem nenhum, senão a Deus. Então, o ápice de um relacionamento, quando um cristão entende isso, que vai ter vezes que ele vai precisar se humilhar, e quando isso acontecer, Deus vai o exaltar. E quando ele for exaltado, que ele dê glória a Deus, e ele entenda que a glória é de Deus, acaba o que estava acontecendo aqui na igreja dos Filipenses. Entre as irmãs lá, que eu acho que... Porque a gente sabe... Olha que eu sou bem nova na fé, viu? Estou falando aqui... Eu sou nova na fé. Mas veja só, a gente sabe que existe isso. Ah, porque eu só vou se o grupo tal for, se a irmã tal for, só faço o trabalho. Se for... Isso nada mais é do que você querer a glória para você. Existem duas filosofias de vida. Duas. Estou falando isso dentro do meio cristão, tá, gente? A primeira está em Filipenses 1, 21. Agora sim, é o capítulo 1. Filipenses 1, 21, Paulo diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ponto. Viver para você é Cristo e o morrer para você é lucro, porque você entende que quando você morrer, você vai estar com Ele na glória. Então, enquanto você vive, você tem que viver para Ele e para a glória dEle. Essa é a primeira filosofia. A segunda está no capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Se ele diz que não façam, é porque estavam fazendo. Concordam? Não façam.
Se ele escreve isso na carta para a igreja, é porque dentro da igreja estavam fazendo algo por vanglória e por vaidade. Então, ou você vive dentro da igreja, se dizendo cristã, buscando o evangelho para a sua própria glória, ou para a glória de Deus. Você entende que o viver é Cristo. Só que a maturidade cristã, que é você ser maduro em Cristo, é justamente isso. É você entender que tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Aí você perde a vontade de receber os aplausos, os holofotes. Você abre mão de tudo isso. Porque você sabe que tudo é para Ele. Por meio dEle. Amém? Vamos aqui, irmãos, para Colossenses. Eu acho que é o próximo livro. No capítulo 4, versículo 12, também fala bem sobre maturidade. Deixa eu ler aqui para a gente. Quatro 12. Diz o seguinte: Epáfras, que é um de vocês, e servo... Amém? Deixa eu ler de novo. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Eu achei isso tão tremendo, gente. Ele está batalhando por vocês em oração. Quando a gente ora pelo outro, a gente está batalhando por ele no mundo espiritual. Isso não pode passar despercebido. A gente não pode ler isso aqui e não parar para prestar atenção. Está batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Tinha uma pessoa orando por isso, para que a igreja lá para os Colossenses se mantessem maduros e convictos em toda a vontade de Deus. Porque, gente, quando a gente não tem maturidade, a gente é convencido muito fácil. A gente dá um glória a Deus e um amém, às vezes até para uma heresia. Né? Às vezes a gente escuta cada barbaridade e tem gente dando glória a Deus e aplaudindo. Que era para repreender, porque não são pessoas maduras e convictas da vontade de Deus. A pessoa que não conhece as Escrituras, a palavra, ela corre esse risco tranquilamente. Inclusive o pastor Sérgio já colocou até no Instagram dele, uma época dessa, né? Ele pega lá uma passagem lá de Lucas: se prostrares e me adorarem, eu te darei tudo que consegues ver. Uma passagem lá de Lucas, e as pessoas dando amém. E glória a Deus. Deixa que isso foi uma fala do inimigo no evangelho. Por que a pessoa fala amém, dá glória a Deus e aleluia? Porque viu lá bonitinho, né? Se prostrares e me adorarem, eu vou te dar tudo que tu queres. E dá um glória a Deus e um aleluia. O povo perece pela falta de conhecimento. E você não vai conseguir atingir uma maturidade cristã se você não conhece as Escrituras. Se você não conhece a palavra de Deus. E vamos para Hebreus. Que inclusive eu até falei de Hebreus 5 na minha última ministração. Eu gosto muito dessa passagem de Hebreus. E quando o pastor falou de maturidade na terça-feira, ele botou o texto base lá de Deuteronômio. Foi uma bênção, porque foi algo que eu nem sabia que acontecia, né? Com as águias e seus filhotes. Mas assim, quando fala de maturidade, me remete muito a esse texto de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo, a partir do 11. Aqui no versículo 5,
está registrado o que eu disse, né? Que o próprio Jesus sofreu. Está escrito aqui. Não, desculpa, gente. A partir do 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar. Eu acho interessante isso aqui, quando ele fala que são coisas difíceis de explicar. E na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no versículo de 3, no 16, ele concorda, né? Ele diz assim, o que Paulo escreveu lá nas suas cartas é até difícil de entender. Mas com a revelação do Espírito Santo, a verdade se revela, né? E aí eu falando hoje com uma amiga, com uma irmã, ela disse, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Eu digo, bem-vinda ao time. O próprio Pedro, lá na igreja primitiva, quando lia as cartas de Paulo, dizia que era um pouco complicado. Por isso que a gente tem que pedir a direção do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos revela a verdade. Então, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Pois vocês se tornaram lentos para aprender. Esse lento para aprender, gente, eu fico pensando assim. Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar ou de estudar até com uma pessoa que você só precisa falar uma vez e a pessoa já aprendeu, ela já vai lá e faz. Só fala uma vez, faça assim, 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 a pessoa vai lá e faz. Enquanto tem outras que você precisa falar todo dia a mesma coisa para aquela pessoa. Eu acho que o lento para aprender é isso, porque eles ouviam. Eles estavam lá, mas eles eram lentos para aprender. Negligentes para ouvir. Então era aquela também que está ali, mas está entrando por um ouvido e sai pelo outro. Ela não guarda o que ela escuta, ela não traz para o coração. Não preste atenção. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. E eu já falei isso aqui da outra vez, eu vou repetir. Princípios elementares é a alfabetização, gente. É o B com A, Bá. É o começo, é o início. E esse pessoal aqui, que Paulo disse que já deve... Desculpa, Paulo não, né? O autor de Hebreus, que a gente não sabe. Disse que eles já deviam ser mestres, eles ainda precisavam estar aprendendo novamente os princípios elementares. Eram pessoas que não se desenvolviam. Porque quem lembra aqui que eu falei que existe o processo, que ninguém vai exigir de uma criança o que se exige de um adulto. Mas não era o caso desse pessoal aqui. Não foi o pessoal que disse, sim, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e no outro dia você está querendo que eles sejam mestres. Não. Aqui a gente está falando de pessoas que tinham tempo de caminhada, tempo de igreja, que já tinham vivido processos suficientes para serem mestres. No entanto, porque eram lentos para aprender ou negligentes para ouvir, eles precisavam estar aprendendo sempre os princípios elementares. Amém? Embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E quando ele fala, quando a gente leu isso aqui na terça-feira, eu até brinquei, né? Eu disse, é muito mais fácil realmente fazer um copo de leite e beber do que fazer uma comida sólida, uma feijoada, passar uma manhã cozinhando. Então existe também um ponto de comodidade. É cômodo não saber. É cômodo não se aprofundar. É cômodo ficar no raso, na superfície. Hoje nós temos uma geração que tem um conhecimento
grande de praticamente tudo, mas pouca profundidade. A geração das redes sociais, do Google, do tio Google, rapidinho a gente consegue alguma resposta, mas a gente não se aprofunda. E isso é muito cômodo. É isso que acontecia aqui com esse pessoal. Para eles, estava mais fácil os princípios elementares do que lá o mestrado. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E vem o exemplo que eu disse agora. Primeiro, a gente vê aqui que é pela prática. Né? Você vai exercitando as faculdades mentais. Tem alguém que tem essa versão aí? Que pelo exercício das faculdades mentais e pela prática, eles se tornam aptos para discernir o bem e o mal. E é o que eu acabei de falar anteriormente. Você só vai, como o pastor colocou lá uma frase, e muita gente deu glória a Deus, porque não sabia discernir se vinha do bem ou se vinha do mal. E faz parte da maturidade. Para você saber discernir o bem e o mal, você precisa atingir uma maturidade. Por exemplo, um bebê, o Theo, corre o risco do Theo achar um chocolate no chão e botar na boca? Corre o risco o tempo todo. Por quê? Porque ele ainda é criança. A Valentina, se vê o chocolate no chão, ela vai botar na boca? Ela já tem uma outra mentalidade, ela já evoluiu, ela já atingiu uma maturidade que ela sabe discernir o bem e o mal, o sujo e o limpo. E quem é criança na fé não sabe, não tem esse discernimento. Os meninos na fé, os que gostam lá dos princípios elementares e acham bem legal ficar lá, eles não vão saber discernir o bem e o mal. O que é sujo e o que é limpo. O que é verdade e o que é engano. Gente, alguém já pegou aqui uma nota de R$30 falsa? Já? Já lhe deram alguma nota de R$30 falsa? Não, né? Porque não existe nota de R$30. E o engano não vai ser assim, tão descarado. Então, se você não tiver esse discernimento, você não vai saber distinguir. Precisa ter discernimento. Porque o engano, porque o nosso inimigo, que vem aqui para roubar, matar e destruir, ele quer nos enganar o tempo inteiro. E ele não vai nos enganar com uma nota falsa de 30. Ele vai fazer uma de 20 ali, bem idêntica, para que a gente caia, sem que a gente perceba. E como é que eu não vou cair nessa armadilha? Discernindo o bem e o mal. E como é que eu vou discernir o bem e o mal? Pela prática, pelo conhecimento, pelo empenho, pela persistência, pela vida. Conhecimento da palavra, por conhecimento, gera só soberba. O seu conhecimento só é válido para o reino quando você vive, quando gera vida em você. Amém? Então, conhecer e praticar, e viver e buscar. Assim eu vou adquirir o discernimento entre o bem e o mal. E assim, como Paulo disse, eu vou deixar para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, eu pensava como um menino e agia como um menino. Agora não tem mais tempo para isso. E onde é que eu quero chegar, gente, com tudo isso que eu falei para vocês? Seguinte, qual é a importância de se atingir uma maturidade cristã? Agora eu quero falar da importância de você ser maduro. Veja bem, gente. Paulo aqui estava falando com um grupo que ele queria que fossem mestres. Ele contava com essas pessoas. Ele ensinou dos princípios elementares até o mais profundo, para que essas pessoas, para ficar só para elas?
para que essas pessoas atingissem outras pessoas. Se você não cresce, se você não amadurece, tudo vai ficar só em você. E o reino de Deus, e o ID. E o ID, meninos na fé, pessoas imaturas não se preocupam com o ID. Eles querem receber. Querem receber. Você vai para um culto para receber, para pedir, para pedir, para pedir. Isso é imaturidade cristã. Quando você vai para um culto para buscar glorificar o Senhor, adorar o Senhor, render a glória a Ele, você é maduro na fé. Pode ter certeza. Enquanto você estiver dependendo de pedir bênção, milagre. Primeiro, quem vive princípios não precisa ficar implorando milagre. Amém? Então, quem vive uma fé madura não precisa estar em reuniões para pedir milagre, pedir bênção, pedir isso, pedir aquilo. Isso acontece porque ela vive uma vida. Porque ela busca uma maturidade. Compreende propósito. Então, por que a gente tem que entender a importância da maturidade? Porque a gente tem que entender que o pastor Sérgio e a Janete têm um grupo a atingir. E cada um de nós temos outros grupos para atingir. Existe um grupo que precisa ser atingido por mim. Como que eu vou atingir se eu não cresço na fé? Se eu não busco a maturidade? Paulo está fazendo isso aqui. Como que vocês vão ser usados? Como que vai acontecer algo através da vida de vocês? Se vocês já eram para ser mestres, mas ainda continuam nos princípios elementares. Essa é a questão. Você ser maduro é você entender que não para em você. Que você tem que receber para você poder dar ao outro. Esse é o principal objetivo de se atingir uma maturidade cristã, espiritual, natural, seja lá o que for. É você entender que o outro importa. Porque primeiro você pensa em Jesus, depois você pensa no outro, depois você pensa em você. Não é uma ordem que a gente gosta muito, mas é o que está na Bíblia. Primeiro está Jesus, depois está o outro, depois está você. Porque nada que Jesus lhe dá é para você, para ficar só com você. Sempre é aqui para você distribuir. A gente ouve muito que a gente não deve ser represa, a gente tem que ser fonte. Então é isso que Hebreus 5 está dizendo aqui. Eu preciso de mais gente me ajudando, trabalhando. O reino de Deus precisa crescer. Só que meninos, bebês, crianças não têm condições de fazer esse trabalho. Precisa de alguém que coma comida sólida. Precisam de adultos, pessoas maduras, experientes na fé, pela prática, não apenas pelo conhecimento, pela prática. É você praticar. Quem tem a oportunidade aqui de trabalhar no encontro com Deus sabe. O primeiro encontro você trabalha de um jeito. No último você já não é mais a mesma pessoa, porque você exerceu, você praticou, você se doou, você não estava preparado. Eu não estou preparado. Os que procuram isso. Eu não estou preparada para ministrar, mas só que eu vou, porque é assim que a gente vai evoluir, é praticando. Amém, irmãos? Então, era isso que eu queria passar. Maturidade cristã. Por que é tão importante atingir a maturidade cristã? E era isso que eu queria trazer hoje. Qual a importância da maturidade cristã? Eu nem falei o tema, não foi? A importância da maturidade cristã. Porque ser maduro para quê? Para que você possa contribuir para o reino. Para que você entenda que o seu líder... Gente, existe coisa pior do que você. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe. Ficar falando 1000 vezes a mesma coisa para o filho. Todos os dias. Dando o mesmo ensinamento. E ele não faz. Do mesmo jeito, é na nossa vida espiritual. Porque os pastores, os líderes estão lá, culto após culto, reunião após reunião, pregando a palavra. E quando a gente vai, quando olha para a vida,
daqueles que já eram para estar sendo mestres, não há mudança. Não há mudança. Então, a maturidade cristã é essencial para que o reino de Deus cresça aqui. Amém? Glória a Deus. Então, era isso que eu queria compartilhar. Espero que vocês tenham sido edificados, porque eu fui muito. E eu quero orar com vocês. Eu quero, primeiro, né, que cada um faça a sua reflexão. Passa em uma régua na sua vida para medir como anda a sua maturidade, como anda a sua busca, como anda a sua entrega. O que passou, passou. O que é que você pode fazer diferente daqui para frente? Que a gente faça essa autoanálise e que a gente venha a cada dia deixar o leite para as crianças e buscar se alimentar do alimento sólido. Amém? Senhor Deus, quero te render toda a honra, toda a glória, Senhor, nesta noite, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelas tuas revelações, ó Deus. Ó Senhor, nós não temos nada a oferecer, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, buscando o teu Espírito Santo, buscando sem cessar o teu Espírito Santo, porque é Ele quem nos revela a verdade, a justiça e o juízo. E é por meio dele, em nós, que nós iremos atingir a maturidade, para que o nome de Jesus esteja acima de todo nome e para que a glória vá ao Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Te louvo e te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. Glória a Deus.